Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Vamos continuar nessa quarta-feira o nosso estudo sobre meditação. Nessa quarta nós estaremos tratando sobre tipos de meditação. Antes, porém, nós faremos uma breve revisão a respeito daquilo que a gente tem conversado até aqui, sobre do que se trata exatamente a meditação, a diferença entre meditar, ler, né, a importância disso. Mas nós vamos falar basicamente dos tipos de meditação. Nós vamos falar da meditação ocasional e vamos falar da meditação deliberada. E é exatamente em cima dessa meditação deliberada é que eu gostaria de deixar um exemplo para os irmãos se sentirem estimulados nesse estudo dessa noite. É o exemplo do Martim Lutero, um dos nossos reformadores, né, um dos responsáveis por nós sermos considerados hoje evangélicos, protestantes, né? E ele tem uma fala muito interessante sobre a meditação, que ele baseia essa sua fala no Salmo 119. Então eu vou citar o Martim Lutero e depois eu vou ler alguns trechos do Salmo 119 que dizem respeito a essa fala dele, ok? Ele diz assim: você deve meditar. Isso significa não somente que deve considerar a palavra de Deus em seu coração, mas também que deve usar constantemente meios externos, examinando e comparando, lendo e relendo a palavra pregada, bem como as palavras gravadas nas Escrituras, observando e meditando, com dedicação sobre aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Observe, Davi no seu Salmo 119 sempre diz que fala, pensa, conversa, ouve, lê dia e noite, constantemente. Mas nada menos do que a palavra e os mandamentos de Deus, pois Deus quer dar o seu Espírito tão somente por meio da sua palavra. As passagens que ele se refere estão lá nos versículos 11 do Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 15 diz assim: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Versículo 48, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, irmãos, lembre-se, foi a partir de uma meditação profunda de Martim Lutero que ele chegou à conclusão de que a igreja estava indo por um caminho totalmente tortuoso. E aí ele levanta as 95 teses, principalmente baseada na meditação que ele fez em Romanos, no livro de Romanos, e aí começa no dia 31 de outubro de 1517 aquilo que é conhecido como Reforma Protestante. Davi também nos dá esse exemplo aqui no Salmo 119. Siga em frente, não desanime, aprenda um pouco mais sobre o que significa e a importância da meditação na sua vida. Um crente não basta apenas ler a Bíblia, ele tem que meditar na Bíblia. Um crente não pode apenas se contentar em orar, ele tem que orar, ele tem que ler e ele tem que meditar na Bíblia. Esses três elementos têm que andar de mãos dadas para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.